Você está se planejando aí para construir ou reformar em 2021? Sim, Ralf, mas tá tudo tão caro. Calma, jovem gafanhoto. No vídeo de hoje aqui vou te dar 10 dicas de como você pode evitar de perder algum dinheiro aí na sua construção e até mesmo economizar uma graninha. É muita alegria. Então, vem comigo que você vai se dar bem. Fala pessoal, tudo bom? É muito comum no final do ano, ou até no comecinho mesmo, a gente se planejar, né? Fazer sonhos, metas, buscar algumas realizações. E em 2021 isso não é diferente. Na verdade, muitos desses sonhos são até mesmo de 2020 que nós acabamos adiando por tudo aquilo que a gente passou. Foram muitos desafios, quarentena, pandemia, paralisação das obras, preços astronômicos, enfim. Por isso nós temos que nos planejar bem em 2021 para que essa obra acabe ou saia do papel. Mas antes das dicas, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Por favor, dá essa força pra gente, esse comecinho de ano assim. É muito comum o algoritmo do YouTube dar uma oscilada e isso acaba prejudicando um pouquinho o canal. Eu preciso muito da sua ajuda. Quanto mais você puder interagir aqui no vídeo, comentar, deixar o like, se inscrever, você vai estar ajudando muito aqui ao canal e eu prometo que ao você se inscrever, eu não vou estar te vendendo nada, você não vai ser incomodado com nada. Quando sair o vídeo, só vai sair uma notificaçãozinha no seu celular e você decide se você quer ver ou não e você vai estar ajudando muito aqui o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. A dica número 1 é você focar apenas naquilo que você consegue controlar. Por exemplo, a gente não consegue controlar o que está acontecendo com os preços no mercado da construção civil, certo? Tem coisas que estão o dobro. Ferragem, tijolo, tudo está muito caro. Vidraçaria, marcenaria, acabamentos, tudo aumentou de preço. E eu até já fiz uma live aqui no canal explicando por que esse preço aumentou assim. Se você quiser dar uma olhada depois, vai ficar aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Mas o fato é que a gente não tem garantia nenhuma de quando esses preços vão abaixar, vão normalizar, se vão normalizar ou não. Então o que a gente tem que fazer? Focar naquilo que só depende da gente. E o que só depende da gente? Fazer ajustes no nosso projeto. Tem várias coisas que você pode, por exemplo, remover. Tem coisas que você pode deixar para uma segunda etapa, pode adiar um pouquinho mais. Porque sim, existem alguns itens numa obra que precisam ser executados juntos e outros que dá sim para você deixar um pouquinho mais para frente. Esses itens que precisam ser feitos ao mesmo tempo, se você não executar tudo juntinho, pode ocasionar retrabalho, desperdício, gambiarras na sua obra. Então essa primeira análise dá para você fazer com o seu gestor de obra, o seu construtor, seu empreiteiro, seu arquiteto, seu engenheiro, enfim, quem você contratou, para você ver direitinho qual estratégia que vocês vão adotar. E você também deve fazer alguns ajustes nos projetos. Por exemplo, será que não dá para você colocar uma bancada com uma pedra diferente daquela que você queria, mas que vai dar um efeito muito similar? Será que não dá para você, ao invés de colocar aquele revestimento 3D cimentício na sala, não dá para botar um papel de parede que seja muito bacana também? Ou até mesmo deixar a sua casa sem forro, só ali com a laje, mas com uma iluminação aparente bacana. Inclusive eu já fiz um vídeo ensinando você a fazer isso, que está aqui em cima e aqui embaixo na descrição. Todas essas medidas são coisas que vão sim barateando a sua obra de pouquinho em pouquinho. E se você acha que coisas bem isoladas assim não fazem muita diferença, eu fiz um vídeo recentemente com duas amigas que agora são parceiras aqui do canal, da Albernaz Arquitetura, onde nós pegamos uma cozinha e só com pequenos ajustes, mudando os eletrodomésticos, mudando o tipo de bancada, o tipo de revestimento, nós conseguimos uma economia de 10 mil reais naquela cozinha. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima no card e aqui na descrição também para você ver. É um quadro novo que a gente tem no canal chamado Quanto Custa para Decorar. Depois você dá uma olhadinha lá. Ou seja, cada ajustezinho que você vai fazendo é 5% de diferença aqui, 5% de diferença ali, ou até um pouquinho mais. No final isso faz uma diferença gritante, porque obra, cada item custa caro. Você sabe disso. Mas para você conseguir fazer esses cortes e essas análises, você vai precisar do quê? Da dica número 2, que é você ter um projeto, ter da onde você tirar essas informações. Tem muita gente que acha que projeto é uma coisa desnecessária, é um gasto a mais que você vai ter. Ralf, eu já tô vendo seus vídeos no canal, nem precisa. Ah, jovem gafanhoto, eu não esperava isso de você. Mas Ralf... Não fazer projeto é um erro gravíssimo, porque é dele que você vai tirar essas informações. A maioria dos clientes que eu já atendi na minha vida toda são pessoas que tentaram construir por conta própria, vendo vídeos sei lá onde, no YouTube ou o que quer que seja, se arrependeram, gastaram muito mais do que elas poderiam ou deveriam e depois elas procuram um profissional para tentar reparar aquilo ali na próxima obra ou coisa parecida. Outra coisa importante é você falar abertamente para o seu profissional, para o seu arquiteto, para o seu engenheiro, para o seu designer, quanto você pode gastar. Vira para o seu profissional e fala, eu posso gastar X mil reais. É muito comum quando a gente está conversando com um cliente e ele falar coisas muito vagas assim. Ralf, eu quero uma obra bonita, mas não pode gastar muito não. Tá, mas o que é não gastar muito? Não, é uma coisa que não pode ser muito cara, mas também não precisa ser muito baratinha. Tá vendo só? Isso não quer dizer muita coisa para o seu profissional. É importante você
você verbalizar o quanto você pode gastar, porque é com base nisso que o seu profissional ele vai pensar no projeto. Já aconteceu comigo, por exemplo, do cliente falar que não queria gastar muito, eu fazer um projeto ali para ele bacana e tudo mais, com acabamentos mais simples, e ele achar simples demais, ele fica meio decepcionado. Lógico que no meio desse percurso você pode encontrar profissionais que sejam ruins, profissionais que mesmo escutando o orçamento que você tem, fazer um projeto que seja muito mais caro, ou até mesmo profissionais mal intencionados que vão colocar coisas mais caras justamente para ganhar comissão em cima de você das lojas. Por isso que é muito importante você estar sempre inscrito e acompanhando os vídeos aqui do canal. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso, contratar arquiteto, fugir de profissionais ruins, você vai achar muita coisa bacana para se proteger. Dica número 3, contrate só a mão de obra e fique com a compra dos materiais por sua responsabilidade. Por que que essa é uma boa estratégia? Você deve estar se perguntando, né? Não. Mas eu vou falar assim mesmo, porque como tudo tá muito caro, pessoal, e a gente não tem a menor ideia de quando isso vai abaixar, quanto mais você terceirizar a compra dos materiais, mais você acaba perdendo o controle também daquilo ali. Ou seja, quando você contratar um construtor, um empreiteiro, ele provavelmente vai fazer essas compras dos fornecedores que ele já tem. Ele não vai ficar gastando sola de sapato igual você faria para encontrar o menor preço, por exemplo, do cimento, o menor preço do rejunte, o menor preço de não sei o quê. Então, se você assumir a compra desses materiais, você vai ter muito mais liberdade para fazer essas cotações. Faz uma planilhinha simples de Excel, bota lá os preços, os comparativos. Ó, encontrei cimento a tantos reais nessa loja, tantos reais naquela outra loja. Controla. Você vai ter muito mais trabalho? Vai, mas também você vai ter economias no final. Isso vai valer a pena para você. Lógico, se você quer ter a comodidade, não ter que se envolver em nada disso, beleza, você contrata o construtor, deixa a mão de obra e material por conta dele. Mas saiba que você vai perder a possibilidade de encontrar algumas economias muito significativas. Dica número 4 aqui para você construir bem, construir e reformar direitinho em 2021. Não economize para mão de obra. Tá aí um ótimo investimento que você sempre tem que fazer, pessoal. Não adianta você comprar um ótimo material, não adianta você fazer um ótimo projeto se você tem uma mão de obra que não sabe extrair daquilo ali o melhor que aquilo pode te dar. Por exemplo, tem mão de obra aí que é muito boa, só que quando ela fica ali de frente com um projeto executivo, ela não consegue tirar todas as informações dali. Tem mão de obra, por exemplo, que não vai conseguir te dar aquele acabamento do jeitinho que você quer. Então é muito importante sim você contratar pessoas que sejam qualificadas, que realmente saibam entregar aquilo que você está esperando delas. E de preferência que você busque pessoas que sejam especialistas em cada área, tá? Por exemplo, um pedreiro, ele é especialista em quê? Na parte civil, na parte de alvenaria, na parte de quebrar, de massa e tudo mais. Agora, se você quer trabalhar com a parte de instalações elétricas, busca um eletricista. Na parte hidráulica, chama um encanador, um bombeiro hidráulico. É muito comum você encontrar profissionais aí que dizem que são faz tudo, só que todo mundo que meio que faz tudo acaba deixando alguma pontinha solta no final, por mais qualificado que seja o seu profissional. Por exemplo, se você quer instalar uma porta, o pedreiro pode sim chumbar ali o caixonete para você, mas pede um carpinteiro para realmente instalar a porta, cortar, deixar tudo bonitinho para você. Quanto mais especialista alguém for numa área, mais você vai ser bem atendido. Eu, por exemplo, sou especialista em quê? Projetos de arquitetura, de interiores, coisas nesse sentido. Agora, se você me pedir para fazer um projeto de estruturas, eu sei fazer, mas é uma coisa que eu não gosto e eu sei que eu não sou tão bom nisso quanto um colega engenheiro que só faz isso. Então fica essa dica aí para você. Dica número 5, cuidado com as indicações. É muito comum você encontrar algum amigo, pessoa conhecida sua que vai te falar assim: olha, eu tenho um pedreiro que ele é muito bom, eu vou te indicar, você não vai se arrepender. Só que tem um porém, aquilo que é muito bom para ele pode não ser muito bom para você, para o seu nível de exigência, para o nível de acabamento que você está esperando. Então você tem que tomar muito cuidado com esse negócio de indicação. A minha dica é você pedir para visitar alguma obra que essa pessoa já fez, para você olhar o nível do acabamento que ela consegue te dar. E isso pode ser para qualquer profissional, tá, pessoal? Seja um empreiteiro, seja um pedreiro, seja um construtor ou até mesmo um arquiteto. Você pode procurar esse profissional e pedir para olhar, deixa eu ver os projetos que você já fez, deixa eu olhar o que você já executou, porque tem arquitetos que só fazem projeto, que não fazem obra. Então é importante você olhar o que a pessoa já realizou. Se for uma análise de obra, eu te aconselho a fazer uma visita em uma obra que tenha sido entregue pelo menos já com 6 meses, que já é um tempo suficiente para aparecerem algumas patologias, alguns probleminhas, algumas coisas que, se a pessoa não executou direito, isso vai estar ali presente para você. Agora, se você estiver procurando alguém que está começando agora, um construtor que está começando agora, um arquiteto que está começando a sua carreira agora, sabe que essa pessoa talvez não tenha muito para mostrar para você, um portfólio muito vasto ou até portfólio nenhum. Geralmente essas pessoas aí costumam ter um preço menor, mas cabe a você saber, né? Se você quer dar uma oportunidade para essa pessoa que está começando, sabendo que existe um risco ali daquela pessoa
pessoa que está no início de carreira. E uma dica extra ainda nesse tópico aqui é você sempre cotar com pelo menos 3 pessoas. 3 arquitetos, 3 gesseiros, 3 pintores, enfim, não importa. Sempre 3 profissionais para você comparar o que cada um está te oferecendo, o preço que cada um está te oferecendo e a forma de pagamento, tudo mais. Só depois que você analisar item por item, ver onde cada um deles está diferente, o que um está te oferecendo mais, o que um está te oferecendo menos, é que você vai ter condições de fazer escolhas melhores. Dica número 6, faça um bom contrato para você se proteger. Ah, Ralf, mas o meu profissional nem contrato faz. Não tem problema, você pode sugerir isso para ele. Vamos lá, pessoal, tem muitos profissionais aí que realmente nem contrato fazem, arquitetos, pedreiros, construtores, fica tudo de boca. Não faça isso, tá bom? O contrato é uma forma de você se proteger e ele também se proteger de clientes que talvez não sejam muito comprometidos. Então, um bom contrato, o que ele precisa ter? Acima de tudo, ele tem que ter um bom escopo. O que é o escopo? É mostrar tudo que você vai receber. Se, por exemplo, é projeto, quais são os desenhos que vão ser entregues, quais são as etapas, o que é um estudo preliminar, o que é um anteprojeto, o que é um projeto executivo, tudo isso tem que estar dentro do escopo. Se é uma obra, por exemplo, tem que estar lá as etapas que vão ser executadas e até mesmo dá para ter no contrato os materiais que vão ser utilizados, o tipo de cimento, o tipo de impermeabilizante, tudo isso pode estar dentro do escopo. Você também tem que ter ali as formas de pagamento, né, para que fique muito claro para ambos os lados ali quais são os compromissos de cada um, os prazos principalmente, né, quando que essa pessoa vai te entregar, qual é o cronograma, quando que aquilo ali vai estar nas suas mãos. E principalmente tem que ter penalidades, multa, garantias, enfim, você precisa ter uma garantia, né, que você vai receber aquilo tudo que foi prometido, senão vai ter alguma penalidade para a pessoa e também até para o cliente, tá? Eu acho importante ter isso no contrato. Ter alguma multa se o cliente não pagar, porque eu, por exemplo, já passei por muito disso, já levei muito calote de cliente aí. Por isso que o contrato, foi o que eu falei, é uma forma apenas de formalizar o compromisso dos dois lados. Se você achar um profissional que tá ali com medo de te dar um contrato, sai fora, porque ali já tem problema para você. Por via das dúvidas, tá indo contratar um construtor, tá com dificuldade de entender se aquele contrato tá claro ou não, procura um advogado, nem que seja uma consultoria, para você mostrar o contrato, perguntar, tirar dúvidas. Advogados são especialistas em contrato, principalmente quando você está fazendo uma coisa que tem um valor mais alto, assim, é muito bom você tomar uns certos cuidados ali, tá? E um conselho que eu te dou é entenda tudo que você está contratando. É muito comum as pessoas no meio da obra perguntar, mas e aquilo ali, você não vai fazer pra gente? Se não tá no escopo, a pessoa não tem obrigação nenhuma de te entregar. Acontece bastante isso com o projeto, tá, pessoal? A pessoa contrata um projeto legal e depois ela quer que a gente faça ali, por exemplo, a escolha dos acabamentos, que não está dentro de um projeto legal. Se você quer entender um pouco mais o que é projeto de interiores, o que tem, o que não tem nele, eu já fiz um vídeo completinho que tá aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição para você. Mas pergunte tudo, pergunte 1000 vezes se for necessário, mas nunca contrata uma coisa que você não entende o que você está contratando, tá bom? Dica número 7, nunca pague o valor todo adiantado para o seu fornecedor, para o seu arquiteto, para o seu vidraceiro, quem quer que seja. Sempre deixe um pedacinho ali daquele dinheiro para você pagar no final, depois que tudo foi entregue de fato para você. Mas Ralf, e se eu decidir pagar à vista para ganhar um descontinho? Não tem problema. Por exemplo, vamos dizer que você pagou à vista aí o seu marceneiro. Você vai lá e dá 50% de sinal para ele. Os outros 50% é só depois que tiver tudo pronto, tudo montadinho já na sua casa. Faz isso que você vai evitar muita dor de cabeça, você vai gerar um comprometimento maior de ambos os lados, né? Eu acho que é legal você não pagar tudo de uma vez só. Dica número 8. Busque aí saldões, promoções em lojas que estejam vendendo, por exemplo, coisas, né, acabamentos e tudo mais, que estejam no finalzinho do estoque, que não tenham muita peça de reposição daquilo ali. Geralmente quando você compra esses acabamentos, que a loja está querendo se livrar deles, né, porque tem pouco ali naquele estoque deles, você consegue preços muito abaixo realmente do que aquilo vale. Você pode até mesmo dar uma garimpada, tem pessoas aí em obras, né, que elas estão com algum material que sobrou para elas querem desfazer daquilo ali. Pode ser, por exemplo, escoras que estão em perfeito estado e elas querem se desfazer. Pode ser, por exemplo, caixaria que elas utilizaram que podem ser reaproveitados numa outra obra. Então, se você começa a buscar alguns desses itens assim durante a sua construção, você consegue economizar bastante. No caso dos acabamentos, dos revestimentos, você pode ir numa loja de material de construção e procurar aí um vendedor, de preferência um vendedor que possa ser parceiro, né, seu, que eu acho muito legal você ter um vendedor amigo, que você sempre possa contar, mandar mensagem para ele
ele, pedir um acabamento, isso e aquilo, e perguntar para ele quais são os materiais aqui que tem pouca quantidade, que tem pouco no estoque, que é muito mais fácil você negociar esses acabamentos aí e conseguir boas economias nele. O ruim disso é que você meio que vai adaptar o seu projeto a esse revestimento que está disponível para você, ou a quantidade que você tem. Porque às vezes você vai ter que fazer uma paginação muito específica para conseguir aproveitar a quantidade de peça que tem ali disponível. Enfim, não se preocupe que isso aí com o seu arquiteto vocês vão conseguir chegar numa boa estratégia, tá bom? E períodos muito legais para você conseguir essas promoções, pessoal, é no comecinho do ano, onde você tem ali uma certa sazonalidade, tem muitas pessoas que estão de férias, que estão paradas, e essas lojas elas querem se livrar de alguns acabamentos que não foram vendidos no final do ano. Black Friday também, que é mais pro finalzinho do ano, costuma ter umas promoções legais. Então tenta canalizar suas compras dos acabamentos tudo de uma vez só, assim, nesses períodos que você vai conseguir boas economias. Dica número 9, se você quer utilizar aí metodologias construtivas mais inovadoras, toma muito cuidado. Como muitas delas ainda estão começando no Brasil, tem muita gente que ainda não domina totalmente essas técnicas. Então é muito legal você dar uma pesquisada no mercado mesmo, procurar se essa pessoa já executou outras obras assim, porque essas construções elas são muito legais, né? São muito práticas também, você construir com ICF, paredes com painel monolítico de EPS, tijolo ecológico, só que você precisa aí ter equipes que realmente saibam utilizar esses materiais. Por exemplo, eu vejo muito na internet aí as pessoas fazerem uma construção com alguns desses materiais e colocar pilares ali no meio, colocar esses materiais só para fazer um fechamento da casa. Isso é um desperdício de dinheiro, porque as paredes elas são autoportantes, elas não precisam de pilar, elas são o próprio pilar. Então se você está gastando para fazer o fechamento com esses materiais e ainda colocar ali um pilar, viga e tudo mais, de certa forma você está jogando dinheiro fora. E outra coisa muito importante, nessas metodologias que são muito mais rápidas de serem executadas, você precisa ter cuidado aí com o dinheiro que você tem para fazer essa obra, porque essas etapas elas acontecem muito rápido e você precisa ter esse dinheiro em mãos para pagar a empresa. Ao contrário de uma construção convencional que você tem ali de pouquinho em pouquinho, né? Faz alvenaria, faz estrutura. Nesses métodos mais inovadores, essas etapas elas são executadas de uma vez só, não dá para você ficar pagando de pouquinho em pouquinho assim. Já os acabamentos não, você pode deixar para depois e tudo mais, mas cuidado na hora de fazer essas contas aí. Pra gente finalizar aqui, a dica 10, cuidado com o significado da palavra custo-benefício. Ué, Ralf, você vai dar aula de português agora? Não, jovem gafanhoto, até porque eu não sou muito bom nisso, vocês já devem ter percebido. É verdade. Mas eu quero que vocês entendam o que significa custo-benefício, que geralmente muitos de vocês ignoram isso. Eu vejo muito isso pelos comentários e até pelos clientes aqui que eu já tive. Custo-benefício é o quê? É quanto uma coisa custa, é o preço dela, comparado com aquilo que você está recebendo, com o benefício que ela te gera. Geralmente quando a pessoa me pergunta, Ralf, qual é o acabamento que tem o melhor custo-benefício? Por mais que ela esteja usando essa palavra, ela está querendo saber qual é o mais barato. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes tem coisas que vale a pena você investir naquilo que é um pouco mais caro, mas que vai trazer um benefício maior para você lá na frente. Como, por exemplo, a mão de obra que eu falei para vocês agora há pouco. Vale a pena você investir numa mão de obra melhor para poder ter um melhor uso dos acabamentos, dos revestimentos que você quer? Sim, porque isso vai evitar que você tenha que refazer alguma coisa no futuro. Vale a pena você investir em projeto agora? Sim, porque isso vai te dar muito mais controle do seu planejamento e até evitar muitos erros também durante a construção. Então, quando você entende o que realmente significa custo-benefício, você vai entender que nem sempre você vai comprar ou contratar aquilo que é o mais barato, mas você vai fazer as escolhas que vão ser muito mais duráveis, que vão trazer muito mais retorno, tanto financeiro, emocional também, para você não se estressar com a sua obra e tudo mais. Mas bem, pessoal, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você realizar o seu sonho em 2021, de construir, de finalizar aquela obra, de fazer aquela reforma no seu apartamento se você quiser. E se por algum motivo você sentiu que, poxa, o que você conseguiu juntar em 2020 não vai ser suficiente para você construir em 2021, não tem problema. Pega essas dicas aqui, já começa a se planejar, começa a pensar direitinho para que em 2022, juntando dinheiro durante todo esse ano, você consiga realizar o seu sonho. Eu espero que os vídeos do canal estejam sempre te ajudando para isso, tá bom? Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever se você não se inscreveu ainda, de deixar um like, por favor, e vamos ver aí se essa obra sai ou não sai em 2021. Valorize sempre o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!